Agora mesmo, com um golpe implacável do Ocidente, invasão de Kaliningrado e Sebastopol. A decisão está na mesa. As tropas russas estão em pânico. Assista até o final. Para onde os mísseis da OTAN vão voar primeiro? Checkmate para Putin. A Grã-Bretanha virou o jogo. Londres inundou a Ucrânia com mísseis mortais. O acerto de contas está próximo. O bunker não pode ser salvo. Neste momento, a UE está preparando o continente para uma guerra com a Rússia. O rearmamento em larga escala já começou. Drones, defesa aérea e programas militares conjuntos valem bilhões. Putin está em apuros. Urgente, o Mar Negro explodiu. Drones ucranianos estão destruindo a frota de Putin. Os fantasmas navais das Forças Armadas ucranianas paralisaram completamente a indústria de defesa da Rússia. Assista até o final. Vale a pena ver isso. Sensação. A Turquia decide o resultado da guerra na Ucrânia. Trump revela o plano secreto de Erdogan. Ucrânia recebe apoio estratégico. Putin está furioso. Urgente. A França está entrando na guerra pela Ucrânia com força ainda maior. Paris e Kiev estão ativando arsenais secretos. A Rússia não vai se recuperar de um golpe desses. Tudo isso você confere a seguir na nossa edição do Ponto Quente. Putin ficou horrorizado ao ouvir estas palavras. O plano secreto do Ocidente está pronto para atacar e será implacável. Kaliningrado e as bases militares na temporariamente ocupada Sebastopol estão na mira. As tropas russas estão em pânico. Putin não acredita no que vê. Confira todos os detalhes agora mesmo. Kaliningrado e Sebastopol serão destruídas nas primeiras horas caso a Rússia ataque a OTAN. Essa declaração foi feita pelo ex-comandante das forças terrestres dos Estados Unidos na Europa, Dan Rhodes. Se a Rússia atacasse a Polônia em 2025 da mesma forma que atacou a Ucrânia, ela seria destruída pelas forças aéreas da OTAN e pelas tropas terrestres da aliança. Pode-se ter certeza de que Kaliningrado seria eliminado já nas primeiras horas. Nas primeiras horas, Kaliningrado deixaria de existir. Todos os alvos russos seriam destruídos. Qualquer instalação militar russa em Sebastopol também teria o mesmo destino. O general está convencido de que a resposta da aliança a um ataque agora seria imediata e devastadora. Mas, em 2014, a aliança deixou passar algo importante. Os países da OTAN permitiram que a Rússia ficasse impune por sua agressão. Se voltarmos para 2014, quando a guerra começou, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, de modo geral, apoiaram a Ucrânia. Mas muitos países ainda eram dependentes demais da Rússia para o fornecimento de petróleo e gás. As pessoas diziam, deixa disso, não dramatiza. A Rússia é um país importante, tem armas nucleares. E nós, lá em 2014, não conseguimos deixar claro que a agressão russa não ficaria sem resposta. Até mesmo os acordos de Minsk se mostraram uma farsa. Nenhuma sanção mudou o comportamento da Rússia. Ela não tinha nenhum respeito por essas medidas. Além disso, o comportamento da Rússia ficou ainda mais agressivo. Por exemplo, os propagandistas russos transformaram pessoalmente Kaliningrado em uma base de ameaças militares à Europa. Quem fazia isso, em particular, era o propagandista russo e deputado da Duma estatal, Evgeny Popov. No verão deste ano, ele fez uma reportagem a bordo de um navio de guerra em Buria e ameaçou veladamente os países da União Europeia, dizendo algo como: "Vejam, nós temos os Excalibur, e eles alcançam mais de 2.000 quilômetros. Façam as contas vocês mesmos para onde eles podem alcançar." Considerando que estamos no Báltico e que o alcance do Excalibur é mais ou menos 2.500 quilômetros, é fácil calcular a possível zona de impacto. Nesse contexto, as palavras de ódio sobre a destruição de Kaliningrado nas primeiras horas após um ataque não surpreendem nem um pouco. A destruição das bases militares russas em Sebastopol e em Kaliningrado, o antigo Königsberg, é, na minha opinião, uma resposta bastante adequada a uma possível ameaça por parte da Federação Russa. O alerta de Rhodes não é uma suposição hipotética. A OTAN já vem se preparando há muito tempo para uma possível agressão vinda justamente de Kaliningrado. No final de setembro, Polônia e Suécia, por exemplo, treinaram a defesa da ilha de Botland, ou elemento-chave de segurança na região do Báltico, que fica a apenas 300 quilômetros de Kaliningrado.
Esses exercícios militares tinham como objetivo enviar um sinal claro de prontidão para a defesa conjunta no Mar Báltico. O atual alto comando da OTAN também envia sinais de alerta à Rússia. O comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e África, General Christopher Donaue, também afirmou que a aliança pode apagar a região de Kaliningrado em um prazo extremamente curto, caso seja necessário. E acrescentou que eles já planejaram tudo. O general Donaue já em agosto disse o seguinte sobre Kaliningrado, que, caso aconteça alguma coisa, se alguém estiver pensando em provocações híbridas no flanco leste, a aliança já tem planos operacionais prontos que permitirão às forças da OTAN na Europa transformar Kaliningrado em cinzas em questão de poucas horas. Bom, aí a propaganda russa, claro, imediatamente ficou histérica. Começou a gritar que isso é uma provocação, uma ameaça direta e por aí vai. Mas essa declaração de um general americano em exercício, ainda por cima de alguém que ocupa um cargo no comando militar da OTAN, é um sinal muito direto e claro para o bunker e para os pântanos, de que todos veem o que vocês estão fazendo e todos veem para o que vocês estão se preparando. E não pensem que só vocês estão se preparando. Mas aqui vale ressaltar que, provavelmente, a destruição de cidades é um certo exagero. É duvidoso que a OTAN vá se dispor a incinerar cidades. Além disso, isso é simplesmente difícil de fazer. Agora, o fato de que os alvos militares vão ser eliminados, isso é um fato. Falar sobre a destruição de cidades como um todo não é o caso, porque o relevo é bastante complicado. Em segundo lugar, seriam necessárias várias dezenas de bombas especialmente potentes, incluindo até mesmo ogivas nucleares táticas. Mas a eliminação pontual de docas, depósitos, cais e navios de guerra ali estacionados, essa é uma tarefa totalmente viável. Na verdade, até os próprios hipomálcos não vão ter onde agir. Há especialmente muitos alvos militares na costa do Mar Báltico. Aqui estão concentrados tanto a aviação quanto as tropas de comunicações e fábricas de reparos. E a Rússia deveria pensar nas consequências. Mas isso é do feitio do Kremlin. Choque, o Reino Unido ativou o modo turbo. Kiev está recebendo centenas de mísseis. Este é o dia do juízo final para a aviação russa. Os aviões de Putin estão saindo de cena. Mas isso é só o começo. O Reino Unido está preparando um golpe decisivo contra o exército russo. O que mais está indo para a Ucrânia e por que Moscou está perdendo o controle? Todos os detalhes explosivos você confere na matéria a seguir. O Reino Unido está reforçando o céu da Ucrânia. Centenas de mísseis para os sistemas de defesa antiaérea foram entregues 5 meses antes do previsto. Isso foi informado no site do governo britânico durante a visita a Kiev do ministro da Prontidão e Indústria de Defesa, Luke Pollard. O desenvolvimento de parcerias industriais é importante para que possamos aprender com a experiência deles e, juntos, construir a base industrial necessária para proteger o Reino Unido, dissuadir nossos adversários e apoiar a Ucrânia. Estamos falando de mísseis leves multifuncionais LNN, que são produzidos no âmbito do Programa Britânico de Apoio Militar à Ucrânia. É um míssil de alta precisão, com 1,30 m de comprimento, pesando apenas 13 kg e com alcance de até 8 km. Ela é equipada com um sistema de guiagem a laser infravermelho e a ogiva fragmentada de 3 kg com espoleta de proximidade a torna eficaz contra alvos aéreos e terrestres. Os mísseis podem ser lançados de várias plataformas, lançadores terrestres como Mampads, os sistemas Tormer, HVN ou Rapid Ranger, além de helicópteros e navios. Como a agressão ilegal russa continua a se intensificar, os países europeus precisam se unir e reforçar seu apoio. A cooperação industrial contínua, tanto com nossos colegas do governo quanto com aliados internacionais, continua sendo a única maneira de garantir um futuro seguro e próspero para o povo da Ucrânia. O apoio britânico não se limita ao fornecimento de equipamentos. Paralelamente, foi anunciado um novo grande estágio de cooperação industrial. Um pacote de 1 bilhão e 600 milhões de libras esterlinas. Isso equivale a aproximadamente 2 bilhões de dólares para integrar mísseis LNM na defesa aérea ucraniana e expandir as capacidades de produção conjunta. Segundo Luke Pollard, o volume total da ajuda militar do Reino Unido em 2025 chegará a 4 bilhões e meio de libras, ou 5 bilhões e 600 milhões de dólares.
Um número recorde para Londres em toda a sua história. E agora, mais um elemento-chave da cooperação. O Reino Unido e a Ucrânia estão lançando a produção conjunta de drones interceptadores. O projeto pode começar já nos próximos meses. Estamos falando de uma linha capaz de produzir cerca de 2.000 interceptadores por mês. Esse é exatamente o ritmo necessário para enfrentar enxames massivos de Shahed e outros ataques em larga escala de drones de combate. As primeiras linhas de produção serão instaladas no Reino Unido, mas a estrutura do projeto foi feita de forma flexível para reagir rapidamente às necessidades da linha de frente e transferir as operações para mais perto da Ucrânia, se necessário. O lado britânico promete acrescentar desenvolvimentos, expertise em pesquisa e tecnologias modernas de produção que atualmente faltam às fábricas ucranianas. Isso não é apenas um contrato de fornecimento, é uma tentativa de criar capacidades soberanas para a Ucrânia. Equipamentos, suporte técnico, treinamento, cadeias conjuntas de pesquisa e desenvolvimento. Paralelamente ao Reino Unido, os Países Baixos também discutiram um memorando para a produção conjunta de drones. Os parceiros europeus estão construindo uma cooperação industrial que deve funcionar não com um único fornecimento, mas com uma série de linhas, serviços e treinamentos. Ou seja, se em termos de qualidade dos drones já há muito tempo nos igualamos aos chamados Shahed russos, que na verdade são iranianos e chineses, então a questão era, seremos capazes de escalar a produção como o Irã e a China fizeram para a Rússia? Acontece que conseguimos. Ou seja, em relação aos drones de longo alcance, agora já estamos próximos da paridade não só em qualidade das máquinas, mas também em quantidade, o que neste caso é muito importante. Afinal, não é o tipo de guerra que se pode vencer com ataques pontuais. Aqui, o que importa é a quantidade dos ataques. É preciso, quando falamos de números como uma redução de 20% da indústria de refino de petróleo da Rússia, são necessários esses níveis de escala. Finalmente alcançamos essa escala. Novos passos de apoio estão sendo preparados também por outros aliados da Ucrânia. Os Estados Unidos planejam continuar fornecendo armamentos modernos, incluindo sistemas de defesa aérea, artilharia e mísseis de cruzeiro, além de fortalecer a infraestrutura de defesa da Ucrânia. Segundo planos preliminares, em 2025 a 2026 o volume de ajuda militar pode chegar a vários bilhões de dólares. Entre os países europeus, Alemanha e França estão preparando o envio de veículos blindados e munições, além de ampliar o treinamento de militares ucranianos em seus centros de instrução. A Polônia e os países bálticos estão considerando a possibilidade de fornecer mais equipamentos e armamentos, assim como realizar exercícios conjuntos para aumentar a prontidão de combate das tropas ucranianas. Além disso, os aliados estão desenvolvendo planos para a integração de longo prazo de novos sistemas de defesa aérea e sistemas de artilharia para que a Ucrânia possa criar uma rede de defesa resiliente e se preparar para uma possível escalada da Rússia. Espera-se que o apoio humanitário expanda programas para restaurar a infraestrutura, fornecer assistência médica e treinar especialistas para trabalhar em situações de crise. Urgente. A UE está se preparando para uma guerra com a Rússia. Defesa aérea, mísseis e drones no valor de bilhões de euros. A UE está lançando uma linha de produção militar. A Europa está preparando uma defesa em várias camadas contra ataques russos. O que isso significa para o Kremlin e para o mundo? Assista agora mesmo. A UE está se preparando para uma guerra com a Rússia. E a Europa, que todos nós amávamos tanto, está desaparecendo. A Bloomberg informa que a UE vai lançar uma grande reforma de defesa para estar pronta para a guerra até 2030. Planos são ótimos, mas mais uma vez eles podem esbarrar na realidade e se despedaçar justamente por causa dessa realidade. E principalmente se isso depender de fornecimentos da China, do Sudeste Asiático, por exemplo, de Taiwan. E se, de repente, por exemplo, houver uma guerra em Taiwan, isso significa que Taiwan não vai fornecer microeletrônica para ninguém, esses produtos não serão fabricados. E todos esses planos de 5, 7 anos acabam sendo destruídos e adiados para um futuro indefinido. De acordo com o plano, até o final de 2027, a União Europeia pretende realizar quase metade das compras de armamentos em conjunto. E isso, só para constar, é o dobro do que é agora. Dinheiro não é problema. Dinheiro tem. Outra questão é ter o que comprar com esse dinheiro. Isso não é como ir ao supermercado. A indústria militar é assim e muita coisa só é produzida mediante pagamento antecipado, só com pagamento antecipado mesmo.
Você patrocinou, ou melhor, você financiou, você pagou, e vão produzir para você aquilo que você financiou. Você investe só depois de uns 3 ou 4 anos é que recebe o seu produto. Isso não acontece rápido. Tudo isso é feito de forma muito lenta. Mas, para a implementação de projetos conjuntos nas áreas de defesa aérea e antimísseis, já em 2026 planejam criar coalizões internacionais. Mas será que isso vai envolver todos os países da Europa? Muito provavelmente, os países que estão mais próximos da Federação Russa, os países que são motores da economia europeia, como o Reino Unido, França, Alemanha, e também os países que ficam mais perto da Rússia, como Polônia, os países bálticos, Finlândia, esses, claro, vão ser os mais interessados. Itália, Portugal, Espanha. Eles estão meio distantes, tudo muito longe. Acho que eles não vão se interessar muito. Não é segredo para ninguém que, por muito tempo, a Europa contou com os Estados Unidos quando o assunto era segurança. Mas com a chegada do Trump, muita coisa mudou. Trump congelou as relações com a União Europeia. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos e a Europa deixaram de parecer um Ocidente unido e aliados. Trump evita contato com os burocratas europeus, ignora seus apelos e simplesmente não os respeita. Em vez disso, ele fala diretamente com os líderes que lhe interessam, passando por cima da liderança da União Europeia. Sem o apoio habitual dos Estados Unidos, tanto militar quanto financeiro, a UE corre o risco de se tornar um continente museu, com um passado brilhante, mas uma economia e indústria enfraquecidas. Então, até que ponto a Europa já depende dos Estados Unidos hoje em dia? E será que ela realmente é capaz de se proteger sozinha? A Europa não produz tudo que os Estados Unidos têm. Pelo visto, ainda vão depender por pelo menos mais uns 10 anos. Mas já começam a surgir os primeiros indícios de que a Europa pode abrir mão da ajuda dos Estados Unidos. É claro que a Europa, junto com os Estados Unidos, pesa muito mais do que a Europa sem os Estados Unidos. A Europa está se preparando para se armar. Mas para quê? Afinal, se ouvirmos o ditador do Kremlin, a Rússia é o país mais pacífico do mundo. Acontece que a guerra com os russos está praticamente batendo a porta. Eles repetem essa bobagem, esse mantra, uma vez atrás da outra. Eles não podem realmente acreditar no que dizem, que a Rússia pretende atacar a OTAN. Bom, é impossível acreditar nisso. Será que os países europeus simplesmente não entenderam as intenções sinceras do Kremlin e estão gastando bilhões à toa? Os propagandistas russos reclamam muito que agora é o melhor momento, enquanto a Europa está fraca, enquanto está desunida, enquanto os Estados Unidos se afastaram da Europa, para tomar algumas medidas decisivas em relação àqueles países que lhes interessam. De novo, os correspondentes de guerra são uma coisa, mas os líderes russos são uma história completamente diferente. Eles analisam de outra forma, se existem possibilidades financeiras, políticas, militares, o que vai acontecer, tentam prever o resultado. A Rússia de Putin é cheia de surpresas. E mesmo quando o ditador dela diz uma coisa, na prática pode acontecer exatamente o oposto. E, nesse caso, a melhor opção é se precaver. E foi exatamente isso que a Europa decidiu fazer. O apocalipse marítimo para a Rússia já chegou. O Mar Negro foi tomado. Caçadores marítimos ucranianos estão destruindo a frota da Rússia. Esta é uma verdadeira revolução naval das Forças Armadas da Ucrânia. A frota russa está em pânico. O mundo aplaude de pé. Todos os detalhes do sucesso e os planos para o futuro na matéria a seguir. Os dias da frota do Mar Negro da Rússia estão contados. Falta cada vez menos tempo para a derrota total dos ocupantes. Nesta semana, a Ucrânia comemora 3 anos desde o primeiro ataque à ponte da Crimeia. No dia 8 de outubro de 2022, uma explosão poderosa sacudiu a travessia, danificando seriamente a pista de automóveis e o ramal ferroviário. Naquela época, surge na Ucrânia um tipo de tropa totalmente novo e único, além de um armamento próprio e avançado, os drones navais. Como resultado do incidente, o tráfego de automóveis na ponte da Crimeia foi interrompido. Foi então que o mundo inteiro descobriu do que os drones navais ucranianos são capazes. A Ucrânia demonstrou que seus drones navais, aqui estão eles, provavelmente têm uma imagem de como eles são. Esses drones navais são uma arma eficaz. Nos últimos 3 anos, os drones navais ucranianos se tornaram os donos do Mar Negro. Enquanto isso, a tão elogiada frota do Mar Negro de Putin é forçada a se esconder dos nossos drones em portos distantes.
Isso é, basicamente, uma espécie de, não sei, exército do futuro. É aquele elemento que vai permitir salvar vidas humanas, que vai possibilitar um trabalho mais eficiente. A eficácia das armas navais modernas da Ucrânia é difícil de contestar. Elas conseguem, repetidas vezes, romper o sistema de defesa inimigo e visitar portos e baías russas. Drones, tanto no ar quanto em terra, são muito visíveis e atiram neles, inclusive com canhões automáticos. Ou seja, parece que estão atirando de forma direcionada, mas é tudo no olhômetro. E mesmo assim, eles não conseguem acertar. E isso apesar, mais uma vez, de ter uma ótima iluminação, de ser perfeitamente visível, de estar relativamente perto, eles não conseguem acertar. É uma catástrofe total. E a cada novo ataque contra navios de guerra russos, os drones ucranianos ficam cada vez mais tecnológicos. Naturalmente, agora vão atacar toda essa cadeia, simplesmente porque os ucranianos pegaram firme nessa questão. Eles estão conseguindo. Eles veem que o sistema de defesa aérea da Rússia está literalmente falhando em todo lugar. Então, por que não tentar? Agora, Putin não tem mais nenhuma base remota no Mar Negro onde o homem do bunker possa esconder sua frota dos drones ucranianos. Como ficou sabido, a Ukroboronprom acabou de fechar um acordo de cooperação com parceiros americanos, o que dá à Ucrânia a possibilidade de obter um tipo totalmente novo de drones ecranoplanos, com alcance de quase 5.000 quilômetros e capacidade de carga útil de 1 tonelada. Ficou acertada a cooperação no conceito Float and Fly, e também planejamos desenvolver juntos soluções para aumentar a velocidade e a estabilidade dos nossos produtos. Estamos interessados em desenvolver a produção no território da Ucrânia, assim como organizar treinamentos para nossos armeiros. Essa notícia provocou mais uma onda de pânico no Kremlin. Agora, cada navio militar e todas as bases do exército russo no Mar Negro, sem exceção, estão na mira das forças armadas da Ucrânia. Vemos que agora tanto a quantidade desses drones quanto a sua qualidade permitem que os militares ucranianos variem o uso deles. Façam uma certa mistura de diferentes tipos para alcançar seus objetivos. E os militares ucranianos, como ninguém, sabem alcançar seus objetivos por todos os meios possíveis. Não é à toa que eles estão ditando as tendências mundiais de operações do mar. Os drones marítimos da Ucrânia também incentivaram outros países a utilizarem tecnologias semelhantes. Hoje, nossas embarcações não tripuladas são os principais participantes dos exercícios modernos realizados por Portugal. Diante dos representantes das forças navais da OTAN, com a participação de dezenas de empresas de defesa e tecnologia e suas armas experimentais, está sendo travada uma batalha de 3 semanas pelo controle de 10.000 milhas quadradas de oceano, em condições simuladas. Como resultado de uma longa batalha no mar, os drones ucranianos demonstraram sua altíssima eficácia. Agora, segundo especialistas militares, a experiência adquirida pelas Forças Armadas da Ucrânia será ampliada no Mar Negro. A Ucrânia obteve, e isso é confirmado por todos os acontecimentos dos últimos dias, uma arma eficaz para combater o monopólio naval russo. E, na verdade, minou esse monopólio. Se há 1 ano os drones ucranianos praticamente expulsaram a frota russa de Sebastopol, agora ela também não terá sossego em Novorossiysk. O Kremlin claramente não está conseguindo acompanhar as novas tecnologias navais ucranianas. Enquanto os marinheiros russos treinam para atirarem alvos de superfície, os drones Magura, por exemplo, estão sendo equipados com metralhadoras, mísseis antiaéreos e antinavio. Alguns deles já estão até desempenhando o papel de porta-aviões em miniatura, servindo como plataforma de lançamento para drones. Drones desse tipo podem ser de vários modelos e, além disso, podem ser usados em enxames, uma tática para atingir com confiança a frota inimiga. Ao invadir a Ucrânia em 2014, Putin provocou uma verdadeira revolução na guerra naval. Nos últimos 3 anos,
A Ucrânia reescreveu completamente o curso desse tipo de batalha, e sua contribuição para o desenvolvimento das forças navais já é comparada por especialistas ocidentais a avanços tecnológicos de sua época, como a construção de submarinos ou até mesmo a substituição das velas dos navios pelo vapor. Uma facada nas costas de Putin. Erdogan acertou em cheio. O apoio turco está mudando o rumo da guerra. A Ucrânia ataca com nova força. A Turquia entra no palco principal da guerra. Até Trump está empolgado. Erdogan está fortalecendo a Ucrânia. A Rússia está à beira de uma catástrofe. Trump revelou o nome do presidente que pode ajudar a resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Putin o respeita e ele é meu amigo. Recep Tayyip Erdogan participa ativamente dos esforços de paz para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele posiciona seu país como um mediador confiável. As primeiras negociações após o início da guerra em grande escala aconteceram justamente em Istambul, na primavera de 2022. Várias rodadas de negociações entre representantes do Kremlin e da Ucrânia também ocorreram na Turquia no verão de 2025. A Turquia sempre defendeu o caminho diplomático para alcançar esse objetivo. Agora, após 3 anos de sofrimento imenso, finalmente surgiu uma oportunidade. Esperamos que as negociações em Istambul abram um novo capítulo. A mediação turca também foi decisiva na iniciativa de grãos do Mar Negro, o corredor de grãos que foi vital para a segurança alimentar global. A empresa turca Baykar continua integrando motores de fabricação ucraniana em seus drones de combate. Na fábrica da Baykar em Istambul, engenheiros ucranianos estão em treinamento e no futuro eles formarão a equipe que trabalhará na unidade na Ucrânia, que durante a construção está constantemente sob ataque da Rússia. Prédios de concreto armado podem ser reconstruídos. O que realmente importa é a nossa vontade e fé neste projeto. Nenhum míssil é capaz de abalar a nossa amizade. A ajuda da Turquia à Ucrânia não se limita apenas aos Bayraktars e à mediação. Na prática, demonstramos solidariedade com a Ucrânia, prestando ajuda concreta nas áreas política, econômica, humanitária e técnica. A Turquia fechou os estreitos do Mar Negro para navios de guerra russos, o que limitou significativamente as possibilidades do agressor no sul, e forneceu à Ucrânia mísseis com alcance de 20 a 70 quilômetros para destruir alvos terrestres móveis e fixos. O povo ucraniano está defendendo a integridade territorial do país pelo 500º dia. O ano 25 mudou muita coisa nas relações de Ankara com Moscou. O Kremlin sente o distanciamento do velho camarada, percebendo que Putin está ficando com cada vez menos aliados. E aí vem mais um golpe de Erdogan. A Turquia planeja, até o final de 28, suprir mais da metade de suas necessidades de gás natural com produção própria e importação dos Estados Unidos. No Kremlin, eles entendem que isso significa perda de dinheiro e redução das exportações da Rússia para o mercado europeu. Gás não vai faltar para a gente. A gente tem mais gás do que qualquer outro lugar do mundo. Tem, mas será que precisa? Mas não é só de gás que se vive. Na Turquia, foi tomada a decisão de construir 3 diferentes navios de guerra, que vão levar a marinha do país a mais um patamar. Um dos porta-aviões, a Turquia planeja desenvolver em parceria com a Espanha. Ele tem dimensões comparáveis aos porta-aviões nucleares americanos. No verão de 2025, a Turquia se juntou à coalizão de drones liderada pela Letônia e pelo Reino Unido. Atualmente, a coalizão já conta com 20 países que prestam assistência militar à Ucrânia nessa área. Em 2025, os membros da coalizão se comprometeram a destinar 2 bilhões e 75 milhões de euros em apoio à Ucrânia e já contribuíram com 180 milhões para o Fundo Comum de Compras. Assim como declaramos nossa rejeição à guerra 3 anos atrás, quando o conflito começou, hoje estamos totalmente determinados a fazer todo o possível para acabar com a guerra por meio de negociações. Ao fazer isso, continuamos nosso apoio firme à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. A Turquia declarou estar pronta para participar da reconstrução da Ucrânia. Estão previstos projetos nas áreas de energia, eficiência energética, habitação social e abastecimento de água. A Turquia tem interesse em que a Ucrânia controle a costa norte do Mar Negro e que a Rússia não apareça por lá. Além disso, a Turquia tem interesse na reconstrução da Ucrânia. É um mercado enorme. Além disso, a Turquia vê uma oportunidade de intensificar o desenvolvimento da indústria técnico-militar, considerando que pode obter recursos adicionais com a venda de suas armas. Tudo isso, no geral,
cria uma boa base para que haja interesse nesse processo. A Turquia, sendo um país da OTAN, estava pronta para enviar suas tropas para a Ucrânia a fim de garantir o cumprimento dos acordos de paz. Essa iniciativa, naturalmente, foi condenada pelo Kremlin. Oficialmente, Ankara apoia a integridade territorial da Ucrânia, mas tenta manter um equilíbrio entre as partes. A Turquia ainda tenta evitar aderir às sanções ocidentais, o que, em sua opinião, lhe permite continuar sendo um canal de comunicação eficaz entre o Kremlin e a Ucrânia. Paris mais Kiev é igual a uma aliança mortal para a Rússia. Os monstros de ferro franceses já estão quebrando a espinha do exército de Putin. Mas isso ainda não é tudo. A França está abrindo uma fábrica militar diretamente na Ucrânia. As forças de ataque contra a Rússia crescem a cada dia. A Ucrânia está recebendo armas do juízo final. Apoio sólido à Ucrânia. Ajuda militar e financeira desde o início da guerra em grande escala. E desde o primeiro dia fizemos uma escolha firme em apoiar a Ucrânia diante da guerra agressiva da Rússia e, ao mesmo tempo, apoiar sua independência e liberdade. Mesmo com a instabilidade política no país, a França declarou que isso não afetará o apoio militar à Ucrânia. O próprio Macron pediu para aumentar a ajuda e reforçar as sanções contra a Rússia. A França desempenha um papel fundamental no sistema de segurança coletiva da Europa. E, consequentemente, a França, como um país que busca a liderança regional no continente europeu, demonstra sua atividade no cenário externo e na arena da política externa, e não apenas por meio de declarações. A França fornece à Ucrânia ajuda militar e técnica prática. Vale ressaltar que a ajuda militar e técnica da França já chega a cerca de 6 bilhões de euros. A França também foi um dos primeiros países a começar a fornecer armamentos importantes para a Ucrânia. A França é um dos primeiros países que entregou à Ucrânia meios de ataque de longo alcance. Além disso, a França foi um dos primeiros países a autorizar o uso de seus mísseis de cruzeiro para ataques ao território da Federação Russa. Isso é bastante notável. Ou seja, os franceses demonstram apoio à Ucrânia com ações práticas. Mais uma vez, quero enfatizar, ao contrário de outros parceiros europeus e mundiais. Durante o encontro entre Zelensky e Macron, foi discutido o fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia antes do inverno, assim como o uso dos ativos russos congelados em benefício da Ucrânia. A França forneceu à Ucrânia, consequentemente, meios de ataque. Estamos falando de obuseiros autopropulsados, de fabricação francesa, os obuseiros César. Além disso, o lado francês declarou que, consequentemente, irá reforçar as capacidades do sistema de defesa aérea ucraniano. E isso é bastante notável. Além disso, graças à França, a Ucrânia tem algo até melhor do que o próprio patriota americano. A França, em conjunto com a Itália, forneceu sistemas de mísseis antiaéreos Samp-T de fabricação italiana para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Ele é, de fato, um análogo do Patriot americano, e em algumas características até supera o Patriot. Já sobre os caças franceses Mirage 2000, sabe-se que a quantidade deles nas forças aéreas da França diminuiu. Ou seja, algumas unidades desse avião realmente foram transferidas para a Ucrânia. O número de aeronaves fornecidas é de cerca de até 10 unidades. Mas o mais notável é que, em território francês, os pilotos ucranianos passaram por cursos de treinamento não só no Mirage 2000 F5, que é o principal avião de combate da Força Aérea da França, mas também, consequentemente, no F-16. E não podemos esquecer da possibilidade de treinamento dos militares ucranianos, que a França também está promovendo ativamente. Foi na França que a Brigada Anna Kivskaya passou por treinamento. Além disso, pilotos ucranianos especialistas em guerra eletrônica estão recebendo treinamento na França. E, consequentemente, especialistas em defesa aérea. Nossa experiência é o seu setor.
Ucrânia e França concordaram em iniciar a produção conjunta de armas. Estamos falando sobre o AVS Produção de Defesa. Em primeiro lugar, estamos falando tanto de drones de ataque quanto de drones interceptadores. Ou seja, como podemos ver, também nesse aspecto a França apoia o lado ucraniano no desenvolvimento da nossa indústria de defesa. Aqui está o primeiro drone conjunto da empresa francesa e da fábrica de aviação ucraniana Antonov, que anunciaram a cooperação há 2 anos. O drone Arok realizou seu primeiro voo de caça com piloto. O Arok é capaz de realizar missões de patrulha e reconhecimento de longo alcance, além de executar ataques eficazes, inclusive contra equipamentos aéreos inimigos de pequeno porte. É isso por hoje. E mais notícias quentes da linha de frente você confere na próxima edição.